para os leigos aqui, que nem eu, todo mundo que está ouvindo, há muitos que estão ouvindo, a gente pegar assim, cara, o que que eu faço antes de plantar? Qual a análise de vocês? Vocês fazem um estudo do solo, tem a época certa, como é que é feito o plantio, o acompanhamento, se essa semente às vezes está saudável, e qual o tempo mais ou menos que ela demora até a colheita? Porque eu já vi um vídeo teu lá, eu vou botar no link aqui do vídeo, as redes sociais do Anderson, da Guiz, para acompanhar, que é muito legal, gente. É assim, eu gosto de assistir, porque ele... Às vezes eu vi um lá que você botou umas bolsas assim, preta, plantando para botar semente, algumas coisas, né? Uns bolsões. Sim. Acho que o engenheiro agrônomo falou para uma ideia nova, não era isso? Eu falei, caramba, que negócio legal. Tá vendo como as coisas vão evoluindo? Aí eu falei assim, que legal. Então é bom acompanhar ele, gente. Acompanha porque é bom, que é para você saber o que é o agro de verdade, né? Às vezes que esse governo passa aí não, né, cara? Porque esse governo é brincadeira não, hein? Tá complicado. Tá complicado. Mas né? pro agricultor, nada é fácil. Eu digo assim, sabe? Porque, igual você me perguntou, o que fazer, né? Como eu inicio... Muita gente me pergunta isso, né? Como eu inicio a agricultura? Como eu viro agricultor? Sim. E o que eu falo para eles? Ó, muita calma nessa hora. Porque para você ser agricultor, não é a mesma coisa de você ser uma indústria, você ser um empresário industrial. E eu explico muito resumidamente por quê. Se você for um agricultor e você fizer 100% certo o que tem que ser feito, ainda a chance de dar 100% errado é muito grande. Por quê? Porque você tem algumas variáveis que são ingerenciáveis. O clima é uma delas. Isso é verdade. Então, se você planta na época certa, se você aplica na época certa, se você bota o produto certo, você aduba corretamente e não chove, você deu tudo errado. Então, para ser agricultor, a primeira coisa que eu falo, você tem que ter paixão. Porque sem paixão você não consegue. Porque imagina uma indústria a céu aberto, com infinitas variáveis que podem dar errado, mesmo você fazendo tudo certo e investindo o seu dinheiro. Esse é o cenário do agricultor. Então a gente lida com isso aí no dia a dia. Vamos lá, você tem paixão, você veio da família de agricultor, você gosta disso, quer se arriscar nisso aí. Então, primeiro você tem que escolher uma área que ela seja, de preferência, topograficamente plana, mas não precisa ser necessariamente ser plana, mas ela tem que ter uma estrutura de solo condizente com a agricultura, ou seja, um solo que tem um pouco de argila, que tem um equilíbrio nutricional, que tem uma vegetação em cima dele já saudável, que quer dizer que se tem uma vegetação natural saudável é que o solo tem nutriente, ele é rico por natureza, né? Mas também não é necessariamente você ter um solo rico por natureza que ele vai ser melhor do que um outro solo. Você pode pegar um solo que não tenha tanta matéria orgânica e tanto nutriente, macro e micronutriente, você pode transformar esse solo em um solo agricultável. Isso é normal, claro. Esse tratamento, né? Dá para você plantar no deserto, não tem problema. Você consegue transformar aquele solo. Óbvio, ele vai ser mais caro para transformar. Porém, se você pegar um solo mais pobre, que a gente chama, você vai comprar ele mais barato e você vai ter um recurso para você investir e transformar ele. Então, você tem, depois que você escolheu a sua área, você tem que fazer análise desse solo. Então, nessa análise vai te colocar tudo que você precisa fazer de correção de solo, colocar os macronutrientes, os micronutrientes. É igual um ser humano. Você precisa estar vitaminado e bem de saúde, né? Para você entregar uma boa performance. O solo é a mesma coisa. Mas não só isso. Depois que você está com o solo todo pronto, vitaminado e pronto para produzir, você precisa botar o produto certo, a semente certa. Então, você tem infinitas variedades de semente. Você, dependendo de onde você vai plantar, você vai escolher dentre as milhares de variedades que existem, com diversos ciclos. O que é ciclo? É um tempo de maturação entre o plantio, a germinação dela, até a colheita, de fato, do produto final. E dentro dessa, depois que você escolheu a área, você colocou ela vitaminada para produzir, você escolheu a melhor semente para aquela tua latitude, você vai precisar cuidar da semente. Você vai precisar cuidar da planta. A planta é um ser vivo. Então, vai ter insetos querendo matar ela, comer ela, vai ter uma doença que vai vir para afetar ela. Então, você vai ter que aplicar diversos produtos defensivos agrícolas para você não deixar nenhum inseto comer, nenhuma doença matar e nem a erva daninha
prejudica ela, porque se você deixa uma planta que ela vai estar lá para produzir e você deixa uma erva daninha do lado que está comendo os mesmos nutrientes daquela planta, vai faltar para a planta, correto? Então você tem que cuidar também disso aí. Você tem que botar um herbicida para não deixar a erva daninha. Nossa, é tanta coisa. É muita coisa. E isso aí, o teu custo vai indo lá em cima, né? Teu você custo já faz vai a previsão tudo antes, né? Exato. E para você aplicar tudo isso, você depende de máquinas, né? Hoje em dia, tudo é maquinário. E maquinários são caros. Manutenção. A gente é representante da Case H no Brasil já desde 2011. Pô, Case é grande, né? Case é grande. Porque nos Estados Unidos ela compete de igual para igual com a John Deere, né? E a gente lá, nos nossos estados, a gente também compete de igual para igual. Eu vejo vocês, às vezes, com um maquinário lá. Vocês são representantes deles? Nós somos representantes do Maranhão e Piauí da Case. Que legal, cara. É um dos nossos negócios. Então, você precisa de maquinário. Maquinário é caro. Juros no Brasil, você não precisa nem falar, né? Todo mundo aí está acostumado. Caríssimo, mesmo para agricultor, né? Muito caro. E daí, beleza. Você fez tudo isso certo. Você acertou em tudo isso. Se não chover, cara, você vai estar com todo esse teu custo. Ajoelha ali. Pede a Deus. Pede a Deus que mande a chuva, porque você precisa dela. E nem muita chuva, né? Tem que ser a chuva certa. Tem que ser a chuva certa e na hora certa, porque se chover na hora de colher, você vai perder também. Também, né? Também? Caramba, ainda tem isso. Tem isso. Você tem que chover na hora certa. Por exemplo, são tantas dificuldades. Se você planta e dá uma chuva muito pesada em cima, a semente não consegue ter força para germinar. Ela vai afundando? Ela vai criar dependendo do solo, cria uma camada. E essa camada fica tão grossa, ela fica tão dura, que mesmo com uma germinação boa da semente, ela não consegue romper essa camada. Ela morre ali. Fica isolada. Então você tem que fazer um replantio. E semente de soja tudo tecnologia, né? Estão na mão de poucas empresas no mundo. Então, são caríssimos. 1 quilo de soja, se você vê o preço de 1 quilo de semente de soja tratada, é muito caro. É muito caro. Em relação ao normal. Em relação ao normal, porque tem muita tecnologia nela, né? É aquela sementinha que vai produzir vários grãos, né? Ela foi tratada com produtos também que vão proteger a semente, que também são produtos tecnologicamente caríssimos e de difícil acesso, e estão na mão de poucas empresas. Então, tudo isso é custo. Então, voltando lá, para você ser um agricultor, você quer ser agricultor ainda? Não, tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Então tem que ter paixão no negócio. Vai, Wander, quer ser agricultor, Wander? Obrigado. A gente que é criado, né, dentro da roça, a gente meio que leva isso naturalmente. Então, plantar e rezar para o agricultor é meio que diariamente normal. Você já tem fé muito forte, né? Naturalmente, sim. Hoje é um dia que nós estamos rezando por chuva. Nós temos já bastante área plantada na primeira chuva e está com uma pequena estiagem para dar sequência do plantio e para colocar água na soja que já está plantada. Beleza, se atrasar o plantio, se não chover e atrasar o plantio da primeira safra, vai impactar não só na primeira safra, vai impactar na segunda e na terceira safra. Porque eu tenho janelas de plantio para cada uma delas. Se eu não consigo plantar na janela ideal para a primeira, não vou perder só aquela primeira safra. Eu perco a primeira, a segunda e a terceira. Talvez só consiga fazer 2 no ano ou 3. Ou uma. Ou uma, né? Acontece às vezes antes. Demais, normal isso aí. Isso arrebenta o resultado no final do ano, né? Arrebenta. Porque a gente tem propriedades em algumas localidades, então tem fazenda que consegue, tem fazenda que não. A gente tem que estar preparado, adaptado e preparado para todos os cenários possíveis. Às vezes você tem um cenário pessimista, né? Um cenário mediano. Muda, você tem que mudar. Se o cenário que você idealizou não consegue fazer, você tem que estar com os 2, 3 pronto para o próximo passo. Legal, cara. Tem que ser águia. Você tem que estar com a mente já pensando lá na frente nas possibilidades. Plano A, B e C. Quando, por exemplo, chega uma praga, uma lagarta, infesta na tua lavoura, você não pode esperar 2, 3 dias chegar um produto na tua fazenda. Você tem que estar com um produto estocado caríssimo para você aplicar os defensivos para poder você não perder. E tempo é dinheiro nessa hora. Não, e a lagarta come. Se você botar um vídeo de uma lagarta comendo uma folha de soja, você se assusta quanto aquela lagartinha causa de prejuízo. É muito rápido. Como é que pode, cara? É muito rápido. Então, se você não aplica rápido, você perde potencial produtivo ou você perde a sua produção. Então, a instantaneidade, a agilidade do agro, ela é absurda. Ela tem que estar com um time muito, mas muito, muito bem estruturado e preparado. Porque senão você não consegue. Todos os agricultores que antigamente
escolhiam, por exemplo, eu vou plantar em tal lote, eu vou plantar em tal fazenda primeiro, eu vou plantar... Todos esses produtores hoje em dia não podem mais trabalhar assim. Se trabalha, está errado. Tem que plantar onde choveu. Tem que aplicar o produto que precisa ser aplicado. Caramba. Você não tem mais muita opção. Você tem que seguir o fluxo do que o tempo está te mandando. Hoje em dia, a gente não escolhe mais fazenda para plantar, não escolhe mais lote para plantar. Choveu, molhou, plantou. Tem que molhar primeiro. Tem que molhar primeiro. Depois plantar. Ou então, você pode ser um irrigante, né? Que daí quem trabalha com irrigação, nós também somos representantes de uma empresa multinacional, a Lindsay Zimatic, que produz pivôs e a gente revende esses pivôs lá para nossa região. Então, quem é irrigante não tem a variável da água, né, do clima, que é uma coisa que está maior dor de cabeça para o agricultor, é a chuva, né? Então, o cara, se ele for irrigante, ele está teoricamente mais tranquilo. Porque ele faz chover na fazenda dele quando ele precisa, quando a planta precisa. Então, ele pode plantar um pouquinho antes, ele pode plantar um pouquinho depois da terceira safra, por exemplo, Sim. E vai ter a garantia de produção, porque a variável que mais prejudica o agricultor, que é o clima, ele controla, a não ser que seja chuva demais. Porque às vezes ele botou a água e depois chove muito. Chove muito na hora errada, ainda assim pode dar o problema. Mas dá para ter previsão mais ou menos desse clima? Assim, porque eu não sei qual o ciclo de vocês, assim, mas assim, eu sei que... Tem vários tipos de previsões. Tem vários estudos, né, climáticos, né, Laninha, El Ninho, que a gente fica acompanhando, a gente trabalha com algumas empresas também para dar esse auxílio para a gente, mas tudo é projeção, né? Tudo é previsão. Só Deus que sabe. Só Deus que sabe.